Boa noite a todos. É muito bom estarmos novamente aqui com todos vocês, falando da doutrina dos espíritos superiores. Toda vez que a gente aqui está, nós fazemos questão de colocar isso, porque a doutrina espírita não é uma doutrina aonde nós questionamos sem respostas porque alguém falou. Foram 1019 questões colocadas a espíritos diversos. E que hoje nós temos, então, codificada por Allan Kardec, essa doutrina que não é simplesmente filosófica. Ela é ciência, que é a religião com o ensinamento de religar a criatura ao Criador. Eu gosto de colocar isso, porque isso nos dá uma certeza maior de que nós não estamos lidando com subjeções, que nós estamos aqui seguindo, aprendendo para evoluirmos como espíritos por uma doutrina aonde foi toda ela coordenada também pelo Espírito da Verdade. Então, que nos dá segurança de continuar a entender que nós estamos no caminho correto do aprendizado. Então, hoje a gente vai continuar ainda no capítulo 31, né? Onde hoje nós vamos conhecer aqui, dentro das dissertações espíritas, nós vamos falar o item 16, 17, 18 e 19. Vamos conhecer o que Santo Agostinho nos ensina aqui, né? Sobre a mediunidade, sobre como devemos falar, São Luís. São qualquer espírito, gente? Não são, né? Aqui a gente vai São Vicente de Paulo, Fénelon. São espíritos, não é só porque é envergadura de nome. São espíritos já codificados como espíritos que nós devemos a eles, pelo trabalho realizado, um respeito. E esse respeito tem o nome de credulidade, que podemos confiar, não é? E é isso que nós vamos fazer hoje, dar continuidade a esse nosso estudo do livro dos Médiuns, fazendo-nos entender um pouco mais qual foi a ideia e o ensinamento que esses espíritos nos deixaram. Então nós vamos começar aqui com uma prece, rogando ao Criador da vida, sempre muita sustentação para podermos estar colocando aqui essa reflexão e rogar também para que todos nós que fazemos parte desse grupo de estudo, dessa doutrina, possamos, sim, dar continuidade aos nossos esclarecimentos, buscando os livros da codificação, procurando nos alimentar desses esclarecimentos que aqui estão. Pedimos também ao Mestre Amigo Jesus
que sempre nos dê clareza, nos ajude, juntamente com os nossos protetores espirituais, termos ajuda para um entendimento claro, para que possamos seguir como espíritos diante dessa estrada de aprendizado maior. E que a paz do Mestre e desses espíritos que coordenam e dirigem esse estudo possa estar conosco sempre. Não somente agora, mas em todos os momentos da nossa vida. Aqui nesse item 16 das dissertações espíritas, nós vamos ter aqui o ensinamento de Santo Agostinho, aonde ele nos ensina. É feito uma pergunta para Santo Agostinho. Por que não começais vossas sessões por uma invocação geral? Uma espécie de prece que dispusesse ao recolhimento. Aqui nos diz Santo Agostinho, ele nos questiona isso, porque foi feita uma pergunta para ele. E ele responde, porque é bom saberdes, sem o recolhimento, não tereis senão comunicações levianas. Então ele nos ensina aqui que para que a gente tenha uma resposta satisfatória dentro de uma reunião, numa casa espírita, nós temos que nos recolher em prece. Por quê? Ele fala que sem o recolhimento, nós só teremos comunicações levianas, ou seja, de espíritos que não têm compromisso com a verdade. E ele continua dizendo, os bons espíritos só vão aonde são chamados com fervor e sinceridade. Então, os bons espíritos, eles reconhecem as nossas intenções e conhecem o nosso coração. E ele continua dizendo, eis que não se compreende o bastante. Cabei-vos, pois, dar o exemplo. A vós que, se quiserdes, podeis vos tornar uma das colunas do novo edifício. O que ele está colocando aqui? Que nós somos aqueles que vamos deixar aqui ensinamentos. Para que a doutrina espírita seja entendida. E ele continua dizendo, vemos os vossos trabalhos com prazer. E vos ajudamos, nós somos ajudados a cada sessão que nós estamos presentes como médios, pelos espíritos superiores. Mas tem uma condição aqui, que ele fala, mas há a condição de que nos secundeis do vosso lado, ou seja, que nós possamos ajudá-los para que isso aconteça. E que vos mostreis a altura da missão que fostes chamados a cumprir. Então, nós somos chamados a sermos médios e cumprir esse chamado
através da doutrina espírita. Não é por acaso que nós estamos dentro de uma casa espírita. Necessitamos pensar isso. E ele continua: formai, pois, um feixe e sereis fortes. Toda sessão espírita, nós temos que nos unir para nos fortalecer. Unir como? Só mão dada? Não. União de sentimento e pensamento. Sinceridade. E ele coloca, se a gente fizer isso, os maus espíritos nada poderão contra nós. Olha a resposta positiva disso. Por que ele coloca isso aqui? Olha o que ele explica. Deus ama o simples de espírito. Então não adianta a gente se exaltar como médio, gente. Nós temos que colocar a simplicidade em cada manifestação. O que não quer dizer os simplórios. Olha o que eu coloquei lá na frente. A sinceridade no grupo. E não adianta eu vir aqui com uma carinha de boazinha, mas meu sentimento não é esse. Meu sentimento, no momento de uma passividade, é me exaltar. E ele continua. Mas aqueles que fazem abnegação de si mesmo e que veem a ele sem orgulho. Então nós temos que ter isso na mente. Não vai adiantar a gente colocar o nosso orgulho na frente, porque somos médios. Não vai resolver de nada. Nós vamos atrair espíritos inferiores com essa postura. Aqui ele fala que se a gente seguir dentro da sinceridade e da humildade, olha o que ele diz aqui. Podeis vos tomar, ou tornar, um foco de luz para a humanidade. Sabei, pois, distinguir o bom grão do joio. Não semeeis senão o bom grão. Olha o que ele coloca. Que nós temos que semear boas sementes para que elas brotem para todos aqueles que passarem. E guardai-vos de espalhar o joio, que é o lado ruim da semente, Porque o joio impedirá o bom grão de brotar. Olha, gente, se a gente espalhar o joio, não sendo bons médios, na leviandade, no orgulho, nós vamos estar espalhando o joio. E a semente boa não vai brotar, que é o conhecimento real, que essa doutrina nos fornece. E sereis responsáveis por todo o mal que ele houver feito. Olha a nossa responsabilidade. Se nós não formos sinceros dentro de uma passividade, se nós não procurarmos aprender para sermos bons médios, nós seremos cobrados por isso. Do mesmo modo, sereis responsáveis pelas más doutrinas que puderdes propagar. Vejam bem, aqueles médios
que realizam mistificações. Aqueles médios que dentro de um trabalho mediúnico não estão abertos para caridade. Veja bem. Nós somos responsáveis por isso, de propagar uma doutrina que muitos ainda chamam alguns médios de charlatões. É isso que a gente vai deixar. E ele ainda continua aqui. Lembrai-vos de que um dia o mundo pode ter e olhar sobre vós. Fazei, pois, que nada ofusque a claridade das boas coisas que sairão do vosso seio. É por isso que vos recomendamos orarem a Deus para vos assistir. Santo Agostinho. Então veja, gente, o que ele está colocando aqui. Que quando a gente começa uma sessão, onde nós estamos invocando os espíritos para participar conosco, principalmente quando nós somos médios de passividade, nós temos realmente que começar com a prece, com a sinceridade, com a benevolência, com a caridade. E eu entendo que essa caridade, ela é com encarnados e desencarnados. Porque nós estamos auxiliando alguém, mas estamos auxiliando o desencarnado também. E aqui Santo Agostinho fala uma coisa muito interessante, cautelosa, que nós temos que prestar atenção. Primeiro que nós estamos sendo observados por espíritos superiores, mas também pelos inferiores. Segundo, que essa cartilha de incredulidade que nós vamos estar deixando aí para aqueles que estão chegando, de não verdade. E eu tenho certeza que não é isso que nós queremos deixar. E sermos responsáveis por isso. E ele coloca aqui que Santo Agostinho, ele foi rogado para nos ditar uma fórmula. Ele foi evocado, foi pedido para Santo Agostinho nos deixar uma fórmula de evocação geral. Olha o que Santo Agostinho respondeu. Sabeis que não há fórmula absoluta. Deus é muito grande para dar mais importância às palavras do que ao pensamento. O pensamento é um dos atributos maiores que o Criador nos deu. É a Ele que o Pai nos escuta. Olha o que Santo Agostinho continua dizendo. Ora, não credes que basta pronunciar algumas palavras para afastar os maus espíritos? Não mesmo. Porque eles sabem que a gente está mentindo. Ele fala, guardai-vos
sobretudo, de vós servirdes de uma dessas fórmulas banais. Ele fala, não faça isso não, que não vai adiantar. Dessas fórmulas banais que se recita para desencargo de consciência. Sua eficácia está na sinceridade do sentimento que a dita. Está, sobretudo, a unanimidade de intenção. Está no nosso sentimento, a intenção que nós estamos fazendo essa prece. Porque nenhum daqueles que não se associarem a ela de coração, ou seja, nenhum de nós que não estivermos fazendo essa prece de coração, dela não poderemos se beneficiar, nem fazê-la beneficiar os outros. Nós não vamos atingir o nosso objetivo de auxiliar o próximo, nem a nós mesmos. E ele continua, redigia, pois, vós mesmo, e submetei-a a mim. Se quiserdes, eu vos ajudarei. Então, quando a gente tiver que fazer uma prece, digamos, a Santo Agostinho, vamos colocar o nosso coração, que vai levar o nosso pensamento na sinceridade, na lealdade, do auxílio direto aos necessitados. Vamos chamá-lo, vamos evocá-lo. Porque não existe nenhuma outra fórmula para chegar a esses espíritos. Para chegar a Deus, a Jesus, não tem. E tem uma nota que ele coloca aqui. A fórmula seguinte de evocação geral, ela foi redigida com o concurso dos espíritos que a contemplaram em vários pontos. Então, ele vai colocar aqui um exemplo de fórmula, como nós deveríamos nos colocar. E ele põe, rogamos a Deus Todo-Poderoso nos enviar os bons espíritos para nos assistirem e afastar aqueles que poderiam nos induzir ao erro. Dai-nos a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Mas isso tem que ser vir de coração, rogando ao Pai Criador, que nos envie realmente os bons espíritos, para que a gente possa auxiliar. E ele continua aqui nessa receita dessa prece. Afastai também os espíritos malévolos, que poderiam lançar a desunião entre nós, suscitando a inveja, o orgulho e o ciúme. Se alguns tentam se introduzirem aqui em nome de Deus, nós os abjuramos para que se retirem. Então, aqui nós estamos pedindo aos espíritos superiores que afastem de nós esses espíritos malévolos,
esses espíritos que têm um intuito ainda da prática do mal. Para que eles não se coloquem entre nós e infiltrar a desunião entre o grupo. Colocar entre nós o que acontece sempre, ou quase sempre, ainda por falta de conhecimento, a inveja, o orgulho de um ser melhor que o outro, o ciúme de se achar um médium melhor que o outro, não é? Então, esses espíritos, ainda sem o entendimento, se nós abrirmos guarda, eles irão se introduzir entre nós, entre aquele grupo. Então, é por isso que a gente tem que pedir, em nome de Deus, o auxílio, para não ter essas inferioridades de sentimento em uma reunião. E caso eles estejam, no começo da reunião, a gente tem que pedir para que eles se retirem, em nome de Deus. Então, ele continua aqui nos colocando, para que a gente continue essa prece de coração, dizendo: bons espíritos, que presidi aos nossos trabalhos, dignai-vos vir nos instruírem e tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Abra o nosso coração, abrande o nosso coração, para que a gente escuta, sinta os seus conselhos benévolos. Olha, ele fala: fazer com que todo sentimento pessoal se apague em nós, diante do pensamento do bem geral. Então, naquele momento que estamos ali e aonde nós invocamos ali um espírito dentro desse trabalho, nós temos que estar ali em presença completa dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Procurar não nos distrair. E olha o término desse ensinamento que Santo Agostinho nos deu. Rogamos, notadamente, aqui a gente vai pedir para o nosso protetor especial de querer bem nos prestar seu concurso de hoje. Então a gente vai pedir para aqueles espíritos que coordenam aquela reunião que esteja conosco, nos dando proteção, nos alimentando espiritualmente, retirando todas essas mazelas do nosso sentimento, dos nossos pensamentos e dessa energia que nós colocamos nessa matéria no momento dos trabalhos, que possa trazer esses resultados negativos para dentro desse espaço que é o nosso trabalho, como médico que somos. São Luís aqui, ele continua aqui no capítulo 17, colocando para todos nós, ele deixa aqui para a gente um conselho, colocando que a doutrina espírita ainda é um terreno novo. Ainda a gente não conhece muito bem essa ciência. E ele coloca: se seguirdes a rota que vos indicamos, que essas anteriores,
ao qual nós falamos, e a gente não se desviar, nós vamos ter, disseram-vos, ele diz aqui, disseram-vos uma coisa bem verdadeira, que queremos vos lembrar, é que o Espiritismo não é senão uma moral, e que não deve sair dos limites da filosofia, nada ou pouco, se não quiser cair no domínio da curiosidade. E ele ainda continua dizendo: deixai de lado as questões da ciência. A missão dos espíritos não é a de resolvê-las, poupando-vos ao trabalho de pesquisa, mas a de procurar melhores, de procurar-vos melhores, porque será assim que avançarei realmente. Ou seja, nós temos que nos atentar na doutrina espírita a parte moral, que a doutrina está nos ensinando. Correto? E aqui no item 18, ele, que também é São Luís, que está aqui nos falando, aqui São Luís está querendo nos ensinar que as manifestações físicas iniciais, que todos nós conhecemos, que foram aí as mesas girantes, elas serviram para quê? Apenas como curiosidade, ou vestíbulo, como é colocado. Para quê? Para poder atrair aquelas pessoas que eram ociosas da corte, não é? Ou mesmo fora da corte, pessoas interessadas em quê? No fenômeno. Mas que, em contrapartida, a filosofia e a moral do Espiritismo, elas sendo baseadas na sabedoria e na caridade, jamais seriam ridicularizadas. Porque contém verdades universais. A doutrina espírita, ela contém verdades que não vão mudar. Elas podem se complementar. Então a gente vê aqui que São Luís, ele orienta o grupo para que esse grupo foque no que realmente edifica o ser humano. Não é isso? Por quê? O que existiu aí? A transição do fenômeno das mesas girantes para o moral. Quando ele fala aqui o vestíbulo da ciência, que são as mesas girantes, que cumpriram aí esse marco necessário para provar que a matéria ela poderia obedecer a uma inteligência, atraindo a atenção dos cientistas e curiosos. Não foi isso que aconteceu aqui? Mas aí a gente vê que a verdadeira filosofia, quando assistido, ele deve abandonar preconceitos e compreender que o Espiritismo não deve ser apenas um gerador de espetáculos físicos, mas sim o Espiritismo é um laboratório
de autoaperfeiçoamento moral. É para isso que a doutrina espírita existe para todos nós, espíritos, encarnados e desencarnados. Por quê? Qual é o ensino central da doutrina espírita? O verdadeiro espiritismo, ele transforma o indivíduo através da caridade e da sabedoria. Ele dá ao indivíduo que estuda e coloca em prática o que a doutrina nos ensina, valores eternos, que vão conquistar o respeito de todos. Então é por isso que nós, médios, dentro de uma casa espírita, temos sempre que dar o exemplo da moral, da verdade, da sinceridade, da indulgência, da tolerância e da caridade. Porque nós estamos sendo exemplo para aqueles que aí estão começando a entender a doutrina dos espíritos. E a gente vai terminando aqui, né? Ele fala aqui no capítulo ainda São Luís, né? Que realmente é uma doutrina nova ainda, o espiritismo. E que a gente não deve censurar o que foi falado antes, né? Porque não tinha um conhecimento ainda do que se poderia aprender com essa doutrina. Ele fala que não poderia censurar as manifestações físicas, São Luís. Uma vez que se ocorrem, então, uma vez que ocorreram as manifestações físicas, São Luís diz que foi com a permissão de Deus e para um fim útil. Então, essas manifestações das mesas girantes, daquele espetáculo todos que nós tivemos o conhecimento, no começo da doutrina espírita, ela teve um fim útil. E ele coloca aqui, dizendo que foram os vestíbulos da ciência. Lhes assinalo a verdadeira categoria e lhes constato a utilidade. Então, teve utilidade para que pudéssemos aí estar hoje conhecendo essa ciência. Né? Então, por isso que ele fala que ele não censura, senão aqueles que delas fazem ainda objeto de divertimento e de curiosidade, sem tirar-lhes os ensinamentos que delas são a consequência, que é o aprimoramento moral. Elas são para a filosofia do espiritismo o que a gramática é para a literatura. E quem chegou a um certo grau de uma ciência não perde mais seu tempo a repassar os seus elementos. Ou seja, São Luís está dizendo que, vamos falar nós estamos em 2026, né? Os espíritos hoje não necessitam mais estar fazendo com que as mesas andem, não é? Não precisam mais falar através de batidas, de sinais. Hoje nós sabemos que os espíritos, eles falam conosco pelo pensamento. E nós conseguimos entender muito bem. Basta com que a gente se afine à sintonia que eles nos transmitem.
Então, não é que mudou, se aprimorou esse conhecimento. Tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Hoje eles sabem que não precisam mais fazer isso. E é assim que nós vamos caminhando. É assim que essa doutrina caminha cada vez mais para o esclarecimento do ser humano, para a educação espiritual, nos mudando por dentro, para que a gente chegue com mais facilidade até o Criador. E a gente vai parando por aqui. Qualquer pergunta, qualquer diferença dos nossos comentários, vocês poderão estar deixando aí, ou vamos no grupo do WhatsApp para que a gente tire nossas dúvidas e questione aí qualquer indagação que ainda possa existir. Eu agradeço a todos vocês que estiveram e continuam conosco e que a gente possa continuar caminhando como espíritos para o conhecimento maior. Até a próxima e gratidão.